Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória do grande apóstolo de Roma, São Filipe Neri. Ele recebeu esse título de apóstolo de Roma, o que não é pouco, considerando que Roma é a cidade onde estão sepultados os dois grandes apóstolos, São Pedro e São Paulo. Acontece que a Roma evangelizada por São Pedro e São Paulo, 1500 anos depois, na época de São Filipe Neri, para você se localizar, é a época do descobrimento do Brasil, tornou-se uma cidade de costumes pagãos. Ou seja, Roma estava muito pouco cristã. E eu digo isso com relação à população de Roma. No entanto, São Filipe Neri chega a Roma como leigo, depois de ter feito um grande voto de pobreza. Ele era herdeiro da riqueza do seu tio, recebeu tudo o que tinha e deu aos pobres, chega a Roma leigo e pobre, para morar na casa de um casal originário da cidade dele, de Florença, e ali ele ficava num quartinho, comia somente pão com azeitonas. Ali ele rezava. Rezava e cuidava da educação dos dois filhos do casal. E nessa vida de oração, nesse pequeno eremitério em Roma, São Filipe Neri foi crescendo no seu amor para com Deus. Ele era um jovem. Assim ele ficou 12 anos. Por 12 anos, São Filipe Neri fazia jejuns, orações. É verdade, também estudou filosofia e teologia, depois abandonou os estudos, mas não pretendia ser padre. Depois que terminou um tempo de estudo, começou um tempo de apostolado leigo. Ele ajudava as pessoas a se aproximarem de Deus. Havia um certo rapaz que tinha lá um cargo importante em Roma, mas que tinha grande dificuldade de viver a castidade. Ele frequentava os jesuítas, se confessava com os jesuítas, e chegou ao ponto de que o padre negou a absolvição a ele, disse: olha, não adianta. São Filipe Neri, então, recebeu a visita desse rapaz. Era um jovem, digo rapaz, mas de seus 30 anos. Esse homem foi buscar São Filipe Neri, que era leigo, tinha ouvido falar que ele era santo. E São Filipe Neri conversava com ele. Quando terminava a conversa, ele dizia: tá bom, agora chega, vai embora, eu tenho que rezar. E São Filipe Neri fazia suas orações. E através desse apostolado, esse, como outros, foram se convertendo. São Filipe Neri ia convertendo as pessoas para largar a vida contrária à santa religião. Começou então a fazer para aumentar o seu fervor, o seu amor por Deus, começou a prática da visita das 7 basílicas de Roma. Então ele saía de manhã cedo, partia da Basílica de São Pedro e saía a pé, rezando, para visitar as 7 basílicas na cidade, depois voltava. Depois começou a devoção pelas catacumbas. As catacumbas eram abandonadas na época de São Filipe Neri. Hoje você vai em Roma, tem lá tudo organizado para os turistas visitarem. Mas eram cemitérios abandonados. São Filipe Neri praticamente começou a morar na catacumba de São Sebastião. Ali ele rezava, ali ele foi progredindo espiritualmente, não pensava absolutamente em ser padre. Até que um dia, vigília de Pentecostes, com 29 anos, aconteceu um fato extraordinário. Ele estava sozinho nas catacumbas de São Sebastião e ele então viu um globo de fogo que veio na sua direção e entrou pela boca. Dilatou o seu coração e quebrou 2 costelas. O coração de São Filipe Neri cresceu tanto que 2 costelas tiveram que se deslocar para dar espaço ao coração.
Esse é um fato comprovado por todas as pessoas que depois viveram com ele. Isso foi com 29 anos. Ele viveu até os 80. Todo mundo que conheceu depois o padre Filipe Neri, porque ele depois se ordenou padre, sabia que tinha alguma coisa diferente no coração dele. E vários dirigidos espirituais, vários, diziam que quando ele se aproximava do coração de São Filipe Neri, colocava a cabeça no coração de São Filipe Neri, eles conseguiam vencer tentações demoníacas, principalmente tentações de castidade. Isso não é uma conversa assim, para vocês terem ideia. Testemunha desse milagre, né? 2 cônegos, um cônego de Latrão, outro cônego de Santa Maria Maior, os 2 cônegos, em juramento, atestaram, sem que um se comunicasse com o outro, no processo de canonização de São Filipe Neri, 2 cônegos atestaram em juramento que eles, quando estavam assolados por fortes tentações, buscavam São Filipe Neri, colocavam a cabeça no peito dele e eram libertos das tentações. O fogo do Espírito Santo. São Filipe Neri, então, que, armado de grande caridade, servia também as pessoas, os enfermos, os pobres, os necessitados, por obediência ao seu diretor espiritual, foi ordenado sacerdote. Ele não queria, mas foi ordenado padre. E ali então começou toda a obra dele, do oratório. Não vou me estender aqui explicando esta segunda e mais importante parte da vida de São Filipe, porque o que eu quero aqui é colocar São Filipe Neri e o Espírito Santo, essa realidade, esse globo de fogo que entrou na boca de São Filipe Neri. Por quê? Porque nós estamos às vésperas da novena de Pentecostes. Quinta-feira que vem, completam-se os 40 dias da Páscoa. Nosso Senhor Jesus Cristo sobe aos céus. É na quinta-feira a solenidade da Ascensão do Senhor. Nós aqui no Brasil não celebramos, porque é transferido para o domingo seguinte. Mas é importante saber que é quinta. E por que é importante saber que é quinta? Por causa da novena de Pentecostes. Se ele não sabe essa data, não vai saber quando começar a novena. Então, quinta-feira, Jesus sobe aos céus. Pode contar nos dedos. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 9 dias. Ou seja, de sexta a sábado são 9 dias. Jesus sobe aos céus na quinta-feira. Maria, mãe de Jesus, com os apóstolos, permanece em oração, persevera em oração. Jesus dizia: não se afastem da cidade enquanto não vier o dom do Espírito Santo. Ficaram 9 dias e essa é a mãe de todas as novenas. Os católicos fazem novena porque 9 dias estava Nossa Senhora e os apóstolos estavam em Jerusalém esperando o Espírito Santo. No 10º dia, vem o dom do Espírito Santo, às 9 horas da manhã. Fogo, como São Filipe Neri. Fogo. E línguas de fogo vêm sobre as cabeças de cada um dos apóstolos. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós precisamos entrar na novena de Pentecostes como quem entra num retiro. Como São Filipe Neri se retirava nas catacumbas, nós precisamos marcar, se prepare, a partir de sexta-feira, faça uma espécie de retiro. O pessoal fala, novena de Pentecostes. Ah, padre, qual é a formulazinha que eu tenho que falar lá na novena de Pentecostes? Me dá a reza. Então, tudo bem, nós vamos fazer aqui na paróquia, como sempre, rezar todos os dias o Veni Creator. Mas não é isso só. Faça isso.
Mas, ao mesmo tempo, peça o Espírito Santo. Se acorde de manhã e antes de abrir os olhos, diga: vinde, Espírito Santo. Se levante, vá escovar os dentes e diga: vinde, Espírito Santo. Venha à missa, vá tomar café da manhã, vá para o seu trabalho, vinde, Espírito Santo. São 9 dias em que Maria, mãe de Jesus, perseverava continuamente, perseverar em oração, pedir, suplicar, implorar. Como a terra seca deseja a chuva, deseja a água. Nossa alma tem a sede do Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor de Deus que é derramado em nossos corações. O Espírito Santo quer transformar o nosso coração num coração como o de Jesus. O que Ele faz? O que faz o Espírito Santo? Nos transforma em outro Cristo. São Filipe Neri, leigo. Eu não comentei a parte de São Filipe Neri, padre, exatamente por isso. Não porque ele não seja exemplo para os padres, ele é misericórdia. Mas é para que você, leigo, não diga: isso é porque ele era padre. Não, São Filipe Neri, leigo. Nas catacumbas de São Sebastião recebeu o Espírito Santo. Então peça, suplique. Vinde, Espírito Santo. Vinde, amor de Cristo, transformar meu coração que não ama, meu coração que tem preguiça de amar. Vejam a configuração desse leigo a Cristo como o discípulo amado que reclinava a cabeça no peito de Jesus na última ceia. Os dirigidos espirituais de São Filipe Neri tinham naquele coração dilatado, naquele coração fisicamente cheio do amor de Deus, uma fonte de graças para amar mais, para amar mais. Para alcançar esse dom do Espírito Santo, o que fez São Filipe Neri? Primeira coisa, desapego dos bens materiais. Ele deixou a herança que ele tinha e viveu pobremente. Segundo, desapego dos prazeres. Vivia jejuns. Não somente foi fortemente tentado por pessoas em Roma, por prostitutas, por homens. Os relatos dele leigo sendo tentado por prostitutas. Foi fortemente tentado por Satanás. Ele teve uma grande tentação de Satanás, leigo ainda, antes de receber o Espírito Santo, no Coliseu. Ele visitando o Coliseu, grande tentação de Satanás. Mas ele continuava e ele perseverava na oração. Perseverava na oração. Estudando as coisas de Deus, rezando, fazendo apostolado, caridade. Antes de vir a bola de fogo, São Filipe Neri já era um homem que fazia. Não era padre, mas tinha apostolado, tinha caridade, porque o amor de Cristo que ele encontrava na oração, ele queria transmitir para os outros. Grande pureza, grande pureza, grande paciência nas adversidades. Eu já disse várias vezes, mas eu repito porque a gente perde isto. Se nós queremos crescer espiritualmente, nós precisamos caprichar em 2 coisas. Uma vez que estou supondo que os pecados mortais você já mandou embora. Estou supondo. Você precisa caprichar na pureza e na paciência. Na pureza e na paciência. O Espírito Santo vem e Ele quer vir, mas nós precisamos caprichar na pureza e na paciência. Não uma pureza de gente moralista, uma pureza de amor.
Uma pureza de quem ama tanto que é impensável. É impensável. A hipótese de um pensamento menos casto deveria agredir nossa fantasia. Dizer, não. Criar sobressaltos e dizer, misericórdia. Não é isso. Isso não é amor. Isso não é amor. A paciência de Cristo, aquela paciência de quem sabe que é enriquecido pela paciência de Cristo. Ou seja, eu tenho paciência com os outros porque o Cristo tem paciência comigo. Eu não desisto dos outros porque o Cristo não desistiu de mim. Em tudo isso, Nossa Senhora, nossa Mãe bendita, ela perseverava em oração com os apóstolos. Em Pentecostes, no cenáculo, os 12 apóstolos esperavam o Espírito Santo, mas ali no meio deles havia alguém que já tinha o Espírito Santo. Era a Virgem Maria. E ela rezava. Que ela reze conosco. Então, estamos na segunda-feira, sexta-feira, inicia a novena de Pentecostes. Já estou dizendo antecipadamente para você se organizar. Você se organizar para a novena de Pentecostes. Não é somente uma oração a mais. Vá desejando a novena de Pentecostes. Faça um mini retiro, no sentido que suas atividades diárias podem continuar, mas aumente a oração, aumente o desejo, o anelo, o querer. Vinde, Espírito Santo. Vinde. Peça. Pedi e recebereis. Procurai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. E vos será dado uma medida, calcada, sacudida, abundante em vosso regaço. Assim Deus quer nos dar o Espírito Santo com essa abundância. Antigamente, quando se ia ao mercado, não havia instituto de pesos e medidas. As pessoas tinham lá um recipiente. Aqui, nesses tempos modernos, mas antigamente o pessoal tinha uma lata. Pegava uma lata qualquer, de qualquer tamanho. Essa era, aspas, medida. Esse era, aspas, o litro que se media na feira. E na feira a pessoa pedia feijão, pedia farinha, pedia milho, arroz. Quanto você quer? Eu quero uma medida. Pois bem, a pessoa que estava vendendo pegava a medida e despejava lá, tá bom, é o seu aqui. Mas e se essa pessoa fosse generosa? Se ela é generosa, ela encheu de feijão a lata, ela vai, calca, para caber mais, sacode, para o feijão assentar e caber mais. Uma vez que completou, transbordante, você fazendo um montinho lá de feijão, pode levar, é tudo seu. Nossa, uma medida calcada, sacudida, transbordante. Vem cá, pega o seu manto, faz aí um espaço para o manto, eu vou colocar no seu regaço, despeja. E a pessoa vai com aquela abundância. Precisamos dilatar o espaço da caridade. Precisamos entender que o que o Deus quer nos dar é muito, mas você não pode receber se você está tão cheio de bobagem.
Você precisa abrir as bordas do saco onde Deus vai lhe dar o presente, é o seu coração. A novena de Pentecostes é isso. Como Deus vai lhe dar coisas se você está tão cheio? Esvazia. Abre. Ele quer dar uma medida abundante do seu amor, do seu Espírito Santo. Não acontecerá conosco de vermos bolas de fogo, mas acontecerá conosco de sermos mais parecidos com Jesus. O que você quer pedir para Deus nessa novena de Pentecostes? Eu não sei. Se você quer ganhar na Mega Sena acumulada, eu não sei se Deus quer lhe dar isso. Mas eu sei uma coisa. Deus quer lhe dar o amor com o qual você precisa amar Jesus. Nossa Senhora quer pedir com você nessa novena de Pentecostes. Então, acompanhados pela Virgem Maria, pelo exemplo e pela intercessão de São Filipe Neri, peçamos o Espírito Santo. Vá se preparando. Pentecostes está aí às portas. Prepare para, a partir de sexta-feira, entrar num retiro espiritual, num pedido sincero: vinde, Espírito Santo. Venha como fogo para queimar as minhas impurezas. Venha como luz para iluminar as minhas trevas. Venha como chama para fazer arder o meu amor. Que Ele venha. Venha verdadeiramente. O Espírito Santo quer ser o doce hóspede da alma. Essa doçura, doce hóspede da alma. Peçamos insistentemente. Com alegria, nós conheceremos cada vez mais o amor de Deus. São Filipe Neri era o santo da alegria. E não é de espantar, porque com tanto amor no coração, só se pode ser alegre.